Júnior, Neymar, Daniel Alves, Tinga, Aranha e Negueba. Em comum serem jogadores de futebol e vítimas do racismo em campo. Não importa o tamanho, a fortuna, o prestígio. O racismo é crime e a sociedade não pode ser tolerante com essa prática, sendo urgente combater e punir exemplarmente até exterminar essa conduta criminosa no esporte. Vamos conhecer o episódio lamentável ocorrido em Rondonópolis, envolvendo um jogador adolescente que teria sido xingado de macaco por um torcedor do time rival. Eu sou Cássia Zago e este é o Data Vênia. Olá, este é o terceiro episódio do Data Vênia. Já vou começar pedindo para você curtir, comentar, compartilhar, porque isso é o que gera engajamento e isso é o que garante que o programa fique cada vez melhor, porque esse programa é feito para você e tem que ficar com a nossa cara. Baco, vinheta. Iniciar esse programa agradecendo pela interação, pelas visualizações que vocês têm encaminhado, os assuntos que vocês querem, não só de Rondonópolis, como já comecei a receber algumas coisas de algumas cidades vizinhas. E a gente estava aqui nesse tema, escolhendo e levantando essa pesquisa. Porém, aconteceu um episódio lamentável no município de Rondonópolis, que a produção falou, para tudo, você tem que falar sobre isso. Ontem, no dia 10 de junho, aconteceu um episódio lamentável em todos os aspectos. Sabe aquele filme de terror que ele vai piorando a cada vez mais? Foi o que aconteceu ontem. Um episódio de racismo, do amistoso feito entre as escolinhas de futebol e, gente, jogadores sub-17. Eu fiquei estarrecida quando eu vi as cenas, porque supostamente isso teria sido, as ofensas que teriam sido dirigidas ao atleta foram feitas por um adulto direcionados a um adolescente, porque é uma seleção sub-17. Então, quanto a isso é que a gente vai começar falando sobre isso. Foi um crime de racismo. Gente, isso é crime. Esqueçam a militância, esqueçam as assessorias esquizofrênicas, esqueçam tudo. Racismo é crime. Aqui não tem mimimi, aqui não tem o eu acho, não tem vitimismo. Foi crime. Uma pessoa chamou um adolescente de macaco. Um motivo, um jogo. Ah, precisa ter motivo? Obviamente que não, mas é para vocês verem como isso só piora. Não há motivo para você chamar uma pessoa de macaco. Segundo, nós estamos falando de um adulto se referindo a adolescentes. E terceiro, dentro de uma prática esportiva da paixão nacional, que é algo que deveria unir, congregar, animar, enfim, algo incrivelmente lamentável. Então a gente começa aí, da onde que veio toda essa questão do racismo. Obviamente, o nosso país teve aí há muitas décadas e séculos atrás essa questão da escravidão. É um traço que nós temos e que nós vamos levar muito tempo para extinguir. E a legislação também vem acompanhando isso. Então hoje o racismo ele é punido de acordo com o nosso Código Penal. E ele diz o quê? Que é crime discriminar qualquer pessoa, seja pela sua pele, pela sua raça, por questões de idade, de deficiência. Então engana-se quem pensa que o racismo ele é só em relação à cor e ele é só exclusivamente quando a gente se refere a uma pessoa como macaco, como neguinho, como preto. Não. O racismo ele abrange toda e qualquer ofensa que é perpetrada contra alguém que tem aí em razão da sua orientação sexual, da sua pele, de alguma deficiência física, de alguma característica que seja inerente ao ser humano. E por incrível que pareça, em países civilizados que isso também acontece, mas nós temos visto que no futebol, especialmente, isso é uma coisa que tem sido escancaradamente frequente e recorrente. Alguns anos atrás, todo mundo vai lembrar daquele caso, acho que acredito eu, de um jogo do Grêmio, que torcedores começaram a lançar bananas em campo. O jogador ali num ato, eu acho que de rebeldia, de raiva, de indignação, ele catou uma banana, descascou e comeu. Mas todo mundo viu que na entrevista ele ficou extremamente chateado com isso. Aqui nós tivemos também desse caso, depois o atleta
o nome dele, o apelido, né, Negueba, que ele é atleta do Avaí, ele falou sobre isso. E eu achei assim, então, por mais que vocês vão ver as imagens e vocês vão concordar comigo. Aí, pessoal, ó. Torcedor lá atrás, né, chamou um atleta aqui da equipe do Avaí de macaco. Olha só, é uma competição de futebol de sub-17, viu? O jogo agora, nesse momento, tá paralisado, olha só. Infelizmente tá ali o atleta. Porque nós é preto, nós é macaco, esses caras tá aí tirando, hein? Pois até é, quando rapaz. o futebol vai ser assim? Até quando? Lamentável, né? Tá ali o atleta ali, ó. Negueba. O Negueba, né? É. Até chorando, ó. Gabriel. Viu? Tá lá o pessoal lá, ó, do próprio time do Jardim Atlântico ali. Tá pedindo ali para que tome providência nesse sentido. Mas na verdade, o jogador que foi ofendido aqui, chamado de macaco, foi o jogador Negueba da equipe do Avaí, tá? Encerrou aqui semifinal do Campeonato Municipal de Escolinhas Sub-17. Falar com o Negueba aqui. Negueba, uma vitória, né, maiúscula, e agora vai para a final, né? Sim, graças a Deus. Foi um grande jogo, muito pegado. Teve seus erros, né? Teve uns acontecimentos bons e ruins do time. Alguns lances de jogo, de gols perdidos. E é parte do jogo, só ir pra cima. Agora, se você falou do acontecimento ruim, né? Na verdade, foi extracampo, né? Sim, você foi chamado ali, praticamente pelo ato racista, né? Ali de um torcedor, né? Sim, foi totalmente triste, né? Essa coisa que aconteceu nesse jogo. Um jogo muito respeitado dentro de campo, mas o extracampo não foi exatamente como nós esperávamos. É a primeira vez que você passa por isso ou já teve outra situação também? Não, é a primeira vez e para mim é triste, porque ver isso daí acontecendo no futebol é realmente algo que desanima mesmo. E a gente vê hoje lá fora, como aconteceu com o Vinícius Júnior e outros jogadores, né? Mas você nunca imaginava que ia acontecer isso com você, né? Não, jamais. Eu sempre sou de boa, não mexo com ninguém, mas e daí aconteceu inesperado. E foi. Mas a vitória hoje e a classificação para a final supera, né? Supera, deixa totalmente feliz. Então vai comemorar, parabéns. Pode, pra cima. Valeu. Obrigado. É um adolescente que ele tá relatando pelo que ele passou e você vê que embora ele tente parecer que aquilo não importou, mas você sente a dor. E eu achei ridículo, lamentável, condenável, criminoso em todos os aspectos. Então isso precisa parar. Outro aspecto também que a gente não pode aqui deixar de pautar é que no episódio que ocorreu com o Vini Júnior, nós tivemos aí personalidades, autoridades, inclusive daqui de Rondonópolis, indo em suas redes sociais, condenar o ato, né? Fazer aquele engajamento, né? Dar um aceno ali para a militância. Porém, neste caso que aconteceu aqui no município de Rondonópolis, na nossa cidade, não vi até o presente momento nenhuma nota condenando sobre isso. Teve o vereador Oséias, que ele condenou especificamente, né, ele fez isso em suas redes sociais, porém, eu esperava que a mídia fizesse uma cobertura. Não, a crítica aqui não é só questão dos políticos, mas também não vi isso repercutindo quando algo acontece com o Neymar, com o Vini Júnior, com esse famoso, nós aqui, uma galera que nem sabe que a gente existe, tá todo mundo aí comentando. Aí quando acontece isso aqui na nossa cidade, que eu acho que aí sim, este adolescente ele iria gostar de ver desconhecidos dele, mas as personalidades da cidade, da mídia, da política, do próprio esporte, lamentando, se posicionando sobre isso. E isso nós não vimos. Então o que a gente tem a falar é somente isso, é condenar este ato criminoso que ocorreu contra um adolescente. Espero que essa pessoa seja identificada, que ela seja devidamente punida e que fatos como esse não aconteçam mais. É utopia? É, mas é para isso que a gente tem que lutar. Eu gosto de ver que cada vez acontece menos. Só lembrando, racismo é crime, não importa se é contra a etnia, a idade, qualquer deficiência, qualquer característica da pessoa. Você querer diminuir, menosprezar, achincalhar a pessoa em detrimento de uma característica dela, é crime, é criminoso e sim, os tempos mudaram, graças a Deus.